Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos ao canal Virtudes. Eu sou o Rabino Jacó e hoje eu queria dar uma dica para vocês, falar sobre um assunto muito famoso, um assunto que está no nosso dia a dia muito delicado, que é justamente as críticas. A gente tem relacionamentos no trabalho, na nossa casa, na nossa esposa, marido, filhos, amigos e muitas vezes aquela pessoa pisou na bola. A gente quer dar um sermão, a gente quer chamar a atenção, a gente quer que a pessoa melhore, mas a gente sabe que uma crítica pode facilmente tornar uma explosão, fazer com que as coisas fiquem com um clima ruim, que a pessoa se sinta ofendida. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre algumas técnicas, algumas lições que a Bíblia fala pra gente, que a Torá fala pra gente, de como a gente pode criticar quando for necessário, falar que alguma coisa tem que melhorar, de tal forma que a gente não vai ofender e vai ter o resultado necessário. Pois muito bem, o primeiro caso que a gente vê sobre crítica está logo no início da Bíblia, no início da Torá, no livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Nós temos aí o famoso pecado de Adão e Eva. Está escrito que antes de comer a fruta proibida, antes de comer, Deus falou que essa fruta não pode ser ingerida. Adão e Eva não sabiam o que era nudez. Eles andavam sem roupa, mas não se envergonhavam. Só que quando eles comeram aquela fruta proibida, está escrito que os seus olhos se abriram. Então eles começaram a ter vergonha. Logo depois que aconteceu, eles se esconderam, porque eles ouviram, após pecar e comer a fruta proibida, eles ouviram que Deus estava chegando, ouviram o som de Deus estava chegando e se esconderam porque tinham vergonha agora do corpo que estavam despidos. Vejam bem, Deus sabe de tudo, Deus já sabia que eles tinham pecados. Mas prestem atenção no diálogo de Deus quando ele vai conversar sobre o pecado. Deus vem e fala o seguinte: Adão, onde você está, Adão? E aí Adão responde: eu me escondi, porque eu estou despido, estou sem roupa, né? Eu tinha ficado com vergonha. Deus então diz: você está despido? Quem te falou que você está despido? Ou seja, quem te revelou isso, que você tem essa vergonha? Por acaso você comeu da fruta que eu te falei para não comer? Então vejam bem, Deus poderia ter, já sabia que eles tinham pecado. Deus poderia ter vindo e falado: vocês pecaram, vocês fizeram errado, porque comeram da fruta. E ele fala isso depois, da fruta que eu falei para não comer, porque vocês comeram. Mas primeiro ele faz uma introdução. Ele não chega chegando. Ele fala: onde é que você está? Por que você está escondido? O que aconteceu aqui? E ele não precisava perguntar isso. Ele não perguntou para ele perguntou para Adão. Ele foi introduzindo o assunto aos poucos, para depois dar a crítica, para depois dar o sermão. Ou seja, ele foi amaciando, ele foi criando um ambiente para que Adão e Eva não se assustassem, só para depois introduzir a crítica, introduzir o sermão. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você vai falar sobre algum problema com alguém, criticar, você não faz naquela hora, você aponta o dedo, não, tá errado o que você fez, que é isso. Não. Você introduz o problema de certa forma, cria um ambiente para falar sobre o problema, de forma que a pessoa não vai reagir tanto de forma negativa. Essa é a primeira lição que a gente vê na Bíblia. Um outro lugar que a gente fala sobre crítica, sobre sermão, é no final da Torá. No início do 5º livro da Torá, o livro de Devarim, Deuteronômio em português. Está escrito que próximo ao momento da morte de Moisés, antes do povo entrar na terra de Israel, Moisés também dá um sermão no povo. Está escrito no versículo que próximo da morte de Moisés, após golpear o rei de Sihon e o rei que era o rei dos Emoris, e Og, que era o rei de Bashan, esses dois reis que eram de povos poderosos que viviam ali acerca da terra de Israel. Depois disso, Moisés veio a criticar o povo. Então, a crítica está no versículo junto com essa ideia de que Moisés tinha ajudado a derrotar esses reis. Qual é o motivo disso? Porque isso é uma outra lição. Quando a gente vai criticar alguém, a gente não critica só para falar errado. A gente não é aquela pessoa que só está lá para reclamar, só para apontar o dedo e falar do negativo. Não. A gente faz pela pessoa também. A gente tem intimidade com a pessoa, a gente tem crédito com a pessoa. Então, o versículo fala sobre as guerras que Moisés ajudou o povo, antes de falar das críticas, que vocês erraram, pecaram no bezerro de ouro, etc, etc. Porque Moisés está falando o seguinte, ele ensinando o seguinte: eu tenho crédito
Eu tenho crédito na conta. Eu tenho crédito com vocês. Eu fiz muito por vocês. Agora eu vou criticar, vou tirar um pouquinho desse crédito, porque uma crítica é sempre dolorosa. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho crédito. É necessário vocês serem criticados, é necessário vocês terem essa consciência para poder melhorar, sim. Mas por que eu posso criticar? Porque eu tenho intimidade e eu fiz muito por vocês. Então, a crítica, ela vem de um ponto de amor, de um ponto de querer te ajudar, de um ponto que uma pessoa faz por você. Certo? Quando a gente é aquela pessoa que só critica, só aponta o dedo, fala, não, tá errado, nunca fala coisa boa, então a crítica automaticamente não vai ser tão bem recebida. Assim como aqui está escrito que Moisés estava próximo do momento da sua morte, também tem um outro exemplo próximo do momento da morte, que é Yaakov, no final do livro de Gênesis, no final do primeiro livro da Torá. Yaakov, no momento íntimo, no seu leito de morte, também deu sermão nos filhos. Por quê? Porque naquele momento os filhos não iam pensar que Jacó estava criticando por ele, pelo benefício próprio. Eles iam entender, meu pai vai morrer agora, então já está indo para outra, dessa para melhor. Então agora ele está criticando para ele. Agora ele está te criticando puramente por nosso benefício. Então aqui a gente vê também que o momento da morte foi um momento não só de crédito, mas um momento que foi mais fácil da pessoa entender que era por benefício dela que ela estava sendo chamada a atenção, criticada. Então, vemos 3 pontos aqui, vamos resumir. Primeiro ponto, que a gente viu de Adão e Eva com Deus. Como é que você introduz o assunto, a sutileza, sem gritar, sem assustar, vai entrando devagarinho, vai amaciando, criando o ambiente necessário. O segundo ponto é o ponto de Moisés, que a gente vê que ele tinha crédito. Se você quer criticar, tudo bem, mas você tem que elogiar, você tem que chamar atenção para as coisas boas, você tem que cuidar que isso venha, que você tenha pontos positivos para a pessoa, que você tenha crédito com a pessoa, que você faça pela pessoa. Você não pode ser só aquele que critica, você tem que também ser aquele que elogia e faz por bem, né? Tem até aquela técnica do sanduíche que a gente fala uma coisa boa, uma crítica é uma coisa ruim. Tem a ver com essa ideia do crédito, que a gente viu que está escrito sobre Moisés, que ele lembrou do crédito, né? O versículo lembra do crédito que ele tinha guiado o povo nas guerras. E o terceiro ponto é o ponto de Moisés e de Jacó, que é o coração, a intenção no momento de criticar. Como ele estava no final da vida, Jacó e Moisés, o povo percebeu que a intenção é uma intenção pura. Eu não estou criticando pelo meu bem, eu estou criticando pelo bem daquela pessoa, porque eu gosto dela, porque eu me importo. Aquilo que vem do coração, chega no coração. Então esse é o terceiro ponto, ou seja, criar um ambiente, cuidar para que isso venha do coração, e nós vimos também que você tenha crédito com a pessoa, que você faça também elogios, não só faça críticas. Espero que vocês tenham gostado dessas lições que a gente viu da Torá. Queria que vocês apertassem nos botõezinhos aqui para o nosso canal crescer, para a gente poder ajudar mais pessoas. Se Deus quiser, que a gente possa sempre criticar e orientar só as pessoas para o bem, com boas intenções, para a gente sempre ser escutado e ajudar os outros, nossas pessoas tão próximas a nós, nossos relacionamentos, a melhorar.